O filme, a primeira versão do filme A Onda, que data da década de 80, retrata um ambiente universitário e uma aula de história, na qual um aluno pergunta ao professor, o professor estava ensinando sobre o nazismo, e um aluno pergunta ao professor por que é que a Alemanha, sendo um país já à época do nazismo desenvolvido, de pessoas razoavelmente instruídas, por que é que os alemães sucumbiram às ideias e ao regime de Hitler? E o professor sabiamente não responde a pergunta, mas a partir dali ele tem uma ideia de criar um movimento em toda a escola, e ele dá um nome ao movimento, cria slogans para o movimento, princípios, bandeiras, fardas, à semelhança do que ocorreu no nazismo. E esse professor começa a recrutar estudantes, alunos, entre os quais aquele que fez a pergunta, para fazer parte desse suposto movimento. Na verdade, se tratava de um movimento imaginário, mas difundindo ideias que resultavam em ódio contra pessoas que pensavam diferente, não é? Em ressentimentos, em um modo totalitário de pensar o funcionamento da vida e da própria escola. Ao final e ao cabo daquele processo, daquela pedagogia que o professor utilizava, ele então marca um grande evento onde estaria presente o líder daquele movimento, daquele suposto movimento. Alunos, toda a comunidade está reunida no pátio da escola, no auditório da escola, melhor dizendo, à espera desse líder, que seria o idealizador do movimento. Ao abrir-se as cortinas do palco, o professor mostra um vídeo de Hitler se dirigindo às massas à época que ele dominava a Alemanha. E se dirige aos jovens, aos estudantes que foram de cabeça naquela ideia, dizendo para eles que, na verdade, o líder deles era Hitler, que eles aderiram ao nazismo. Depois desse evento, então, um choque se instala entre os membros daquela comunidade na escola, choro, arrependimento e reflexões que mostravam, não é? A pedagogia do professor mostrou que eles próprios estavam vulneráveis a serem contaminados por ódios e rancores sociais impostos a eles de fora para dentro da vida deles. Veja, eu quero fazer uma semelhança ao que está acontecendo no Brasil. Denúncias acabam de vir à tona, dando conta de que os processos da Lava Jato, alguns processos da Lava Jato pelo menos, estavam eivados de irregularidades, de arbítrios e do cometimento de crimes. Ali se formou uma verdadeira quadrilha para forjar provas, intimidar testemunhas, não é? E combinar uma condenação. Juízes e promotores combinavam a condenação dos réus. Fosse um país sério, ambos já estavam respondendo por seus crimes, afastados de suas funções e talvez presos. O que acontece com a reação de pessoas que foram contaminadas por essa dobradinha entre judiciário e mídia e aprenderam a desenvolver o ódio por um certo campo político? Essas pessoas não estão, uma boa parte delas, não estão procurando refletir, fazer autocrítica. Essas pessoas estão, não é, indo para as redes sociais afirmar sua fé incondicional a Sérgio Moro, não é, um exercício de irracionalidade ao extremo, não é verdade? E isso demonstra que elas estão incapazes de perceber o quanto elas foram contaminadas por ódio social. Veja, só existe ódio exacerbado ao PT, às esquerdas e a Lula, porque o judiciário forneceu material
fajuto, falso para a grande mídia, que fez disso o instrumento de contaminar grande parte da população. Não fosse isso, não haveria tanto ódio social a esse campo político. Agora, desmontada a farsa, é evidente que foi, não é, para a construção desse ódio, as pessoas que são vítimas deles, em vez de refletir, não é, e de se colocarem contra quem as utilizou, quem as manipulou, elas estão indo para as redes sociais, dar duplo twist, carpado, não é, exercícios de irracionalidade para justificar o seu endeusamento, o seu culto a esses personagens que envergonham o Brasil hoje e para reafirmar o ódio que a falsidade desses personagens do judiciário e da mídia incutiu, plantou, semeou neles. É difícil o processo político, mas a democracia há de sobreviver. A verdade triunfará. E nós torcemos para que isso aconteça ainda mais revelações virão, talvez algumas pessoas se deem conta de que o jogo político pesado incluiu elas como marionete. Então, viva a democracia, viva a verdadeira justiça, viva a verdade. Um abraço a todos.